Olá, pessoas dos nonos anos, beleza com vocês? Como é que estão se comportando nessa pandemia? Estão dando muito problema em casa para mãe e para pai? Não, né? Não estão ficando dormindo até tarde, né? Não, né? Estão fazendo as tarefas? Pois bem, gente, estamos aqui começando aqui umas explicações para vocês. Resolvi gravar esse vídeo, pequeno vídeo, só para dar algumas orientações sobre essas aulas no período de isolamento, tá? Eu até agora enviei para o colégio 4 exercícios para vocês, tá? Nós paramos, as aulas foram interrompidas lá no dia 20 de março, né? Até o dia 20 de março, vocês sabem que eu numero todas as aulas, né? Então, para vocês, eu acho que elas devem estar na aula número 16, 17, no máximo 20. Aula 20. Nós paramos ali, né? A gente numera todos os dias, tal. Então tá na aula 20. Só que agora, com o período do isolamento, pediram para fazer os exercícios para vocês. Eu já fiz 4. Enviei lá para a escola. Se alguém não recebeu, passa lá então. Mas eu vou dar pequenas explicações agora do que eu fiz nessas 4 horas durante o isolamento. Então, olha só, eu comecei trabalhando com vocês as revoluções, as grandes revoluções que modificaram o mundo. Lembra? A gente trabalhou sobre isso. Eu passei um texto de complementação para vocês. Vocês têm isso no caderno de vocês, certo? Vocês têm escrito no caderno de vocês. Então, lá naquela primeira aula, então, eu trabalhei essas questões, mas também no livro, entre as páginas 6 a 15, vocês vão encontrar lá também as revoluções. Esse tema também estão trabalhando lá, tá? E lá, nesse período, entre as páginas 6 e 15, a revolução que a gente começa é a revolução nossa da República. Lembra? O Brasil, eles mandam Dom Pedro embora, e dali para frente começa a República. No livro é isso, tá? No livro é isso. Pedi para que vocês façam a leitura ali entre as páginas 6 e 15. Nesse período, nessa aula, eu dei 3 tarefas para vocês, com os desenhos, na observação dos desenhos, né? E vocês fizeram Dom Pedro II sendo afastado do Brasil. Lembra de sentar naquela cadeira, o povo empurrando ele? Vocês fizeram isso aí, página 6. E também teve aquela convenção de Itu, quando as pessoas se reuniram no interior de São Paulo para deliberar se eles iam ser republicanos. Para ser republicano é encerrar uma fase de governo, né? Que daí você tem que encerrava a monarquia. O brasileiro não gostava mais de Dom Pedro, né? E então instituíram a república com os marechais Deodoro e da Fonseca, que a gente trabalhou isso. Mas desses grandes lideranças também daquela época era Rui Barbosa. Eu pedi para vocês fazerem isso. Na página 6 está Dom Pedro sendo afastado. Na página 7 a convenção de Itu. E o Rui Barbosa está na página 12. Correto? E também, naquela aula, final de fevereiro, eu passei para vocês o clique. Lembra do clique? Aquelas pequenas pesquisas que a gente dava sempre na última aula da semana, para vocês ficarem no sábado e no domingo em casa, pesquisando junto com os pais, com a mãe, usando a internet ali, lembra? Naquela época lá eu passei para vocês, 5 itens. A gripe, 2. Higiene, 3. China, 4. Vírus e 5. Coronavírus. Olha, a gente passou esse trabalho aleatoriamente, só como complementação, como pequenas pesquisas, para vocês experimentando a usar as TIs, as telecomunicações, a tecnologia de informática,
Lembra que a gente sempre discutiu isso? O uso dela. A gente sempre discutiu isso, não é isso? Eu sempre falei disso para vocês? Pois bem, agora a gente está utilizando, tá vendo? Eu aqui na minha casa e vocês aí na casa de vocês, nos comunicando pelas TI. A gente falou demais sobre isso, né? E aí, isso foi o que eu falei na primeira aula do isolamento. Na segunda aula do isolamento, eu fui trabalhar com vocês já especificamente a questão da proclamação da República no Brasil. Aí a gente retoma toda aquela a situação de Dom Pedro II, não esqueça. E aí eu pedi para que essas leituras estão entre as páginas 16 e 17, certo? Aí 16 e 17 tem uns exercícios lá para vocês fazerem. Aí, mas de novo eu peço a questão dos desenhos, lembra? Porque o desenho é a representação. Geralmente os cartunistas, na época, os caras que retratavam, veja, é um período que a informação a gente não tem, televisão. Então, a representação gráfica para o momento, normalmente eram os cartunistas. E os cartunistas eram algumas pessoas que faziam coisas de protesto contra o sistema, né? Tem algumas coisas assim. Aí nós vamos ter aí na página 8, o Bispo Dom Vital, em 1876. Vejam lá, interessante. Não vou te contar o que ele faz, vocês têm que ver lá no livro. Aí tem o Benjamin Constant, você já conhece o Benjamin Constant, e o Marechal Floriano. Ó, o Bispo Dom Vital é na página 8, Benjamin Constant, página 9, e o Marechal Floriano, página 14. Tá tudo explicadinho isso nas aulas que eu mandei para o colégio lá, tá? E aí, novamente, eu passei um clique. Quem não tiver feito esses cliques, podem fazer agora, tá esclarecido lá. E olha, o clique dessa aula foi 1. Lavar as mãos. 2. Espirro. 3. Tosse. 4. Pulmão. 5. Sistema respiratório. Tem tudo a ver com essa pandemia que está rolando agora. Podemos dizer que nós fomos um visionário, vimos isso, né? Estudamos isso antes, nos preparamos antes, né? Não é. É só porque, como eu disse para vocês, a história se faz no dia a dia, com as coisas que estão acontecendo naquele momento. Nós somos fazedores de história. A gente já explicou isso nas aulas de recapitulação para trás. Eu vou voltar um pouco a explicar isso depois. Mas só para vocês verem que a gente estava antenado. Lembra quando eu levei as revistas e jornais para a gente ver em sala de aula? É essa a ideia. Se eu levasse as revistas de hoje, que nós tivéssemos em sala de aula, o que ia estar? Ia lá, o ministro sendo trocado, o desentendimento de presidente com governador, o prefeito fazendo as suas leis, às vezes o presidente não gostando, tal da cloroquina, essa coisa. Porque é o dia a dia. A história é isso. Nós somos fazedores de história. A gente já trabalhou essa questão. Na aula número 3 do período de isolamento, eu vou trabalhar com vocês, eu trabalhei com vocês então, o cotidiano escolar, os pontos específicos, aquele do regimento interno, certo? Aí o regimento interno, vocês sabem, vocês escreveram no caderno, foram aulas que nós tivemos sobre isso, e eu fiz 5 perguntinhas. Então vocês leiam lá, na aula que está lá, e respondam essas perguntinhas, tá? A outra coisa, eu estou falando sempre dos textos que vocês escreveram no caderno, né? Se por acaso tiver alguém que não tem esses textos no caderno, cada texto era um visto meu, é um visto, esses vistos valem nota, não é isso? Lembra? A gente combinou sobre isso. Vocês têm que ter aí uns 15 vistos no caderno de vocês. Quem não tiver 15, pode ter até mais. Mas quem não tiver no mínimo 15 é porque está devendo. Se você está devendo e quer recuperar agora, então você entra lá no blog, Marquibran José Marcelino, que esses textos estão todos lá. Então você aproveite agora para fazer. Larga a mão de ficar dormindo aí, pô. Levanta. Viu? Ei, Emanuel, você que gosta de ficar dormindo em casa, levanta e vai jogar. Então, deu uma caidinha aí, mas já me acertei de volta, né?
Então, nessa aula 4, eu fiz essas duas definições, tá lá? O que é monarquia e o que é república, né? Então, monarquia é um governo mandado por um soberano, um rei, no caso do Brasil, era um imperador, e quando esse imperador faltava, aí o descendente dele, o filho primogênito, seria o novo imperador, e assim o povo não participava desse poder executivo. Aí, quando vem a república não, o povo elege o seu representante. No nosso caso, nós temos nosso representante hoje, que é o nosso presidente, que foi eleito. Embora alguns não tenham votado nele, mas quando ele se elege, ele é o presidente de todos. Então o presidente do Brasil está lá hoje, certo? Aí ele escolhe seus ministros e a demanda. Quer dizer, é o próprio povo que se rege, isso é república, beleza? Bom, aí nessa aula complementar de hoje eu pedi para que vocês escrevam no caderno as relações de algumas revoltas e conflitos no Brasil. Eu selecionei aqui, ó, por mais que vocês, 30 revoluções, 30 batalhas que aconteceram no Brasil, certo? Então assim, as revoluções, o texto maior dessas aulas é as revoluções que modificaram o mundo, né? No caso do Brasil, nós tivemos as nossas revoluções aqui também. Isso também é como um trabalho para vocês fazerem, correto? Quando vocês forem lá na escola pegar, eles estão lá. Se não tiver, como eu disse, tá lá no blog. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou voltar com vocês pelo menos uma vez por semana para a gente se organizar, para a gente se falar. A gente está sem se falar desde o dia 20 de março. 20 de abril, 20 de maio. 2 meses que a gente está sem se falar. Tô com saudade de vocês. Beleza? Mas isso vai passar. Por enquanto, fique em casa, que é o único jeito da gente controlar isso. É ficando em casa. Fique em casa. Dúvidas? Olha aqui embaixo, dá um like aí. Coloque ali que a gente responde se você tiver. Mas eu sei que vocês nunca têm dúvidas. Porque eu sou muito objetivo com vocês. Eu estou sempre falando com vocês diretamente. E todo mundo me compreende. Portanto, eu acho que ninguém tem dúvida. Mas se você tiver, use os canais que vocês têm aí para falar com a gente. Tá bom? Um abraço. Fique em casa e ajude a mãe. Tira as coisas do café. Tira as coisas do almoço. Já tiraram o almoço, né? E não fique dormindo até... 9 horas é o limite máximo para você dormir, tá? Até 9 já tá demais. Acorda, ajuda a mãe, limpa aqui, limpa o banheiro, lava as mãos com álcool e gel. Um abraço. Voltamos.